El-Na'ama wa As-Salam, a graça e paz. Amém, meus irmãos? Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã para glorificar o nome de Cristo Jesus. Eu trago um abraço da nossa igreja presbiteriana lá em Erbil. Trago um abraço da minha família, que infelizmente não pôde estar comigo aqui em Dourados. Mas, meus irmãos, quando eu venho ao Brasil, eu começo a ficar preocupado com algumas questões. Uma delas é com a cosmovisão com relação ao sucesso que nós brasileiros temos em nossas mentes. Porque quando eu olho para a cultura brasileira, eu percebo que nós estamos muito comprometidos, a nossa cosmovisão está muito comprometida com três coisas: com segurança, com saúde e com conforto. Para pensar um pouquinho comigo. Muitas vezes nós temos muitas coisas na nossa casa, nós temos um celular, e esse celular ele está funcionando muito bem, mas agora tem um celular mais novo, mais moderno, e eu quero trocar de celular. Nós temos uma televisão grande, e vai chegar a Copa do Mundo ano que vem, nós vamos querer uma televisão ainda maior, porque é muito melhor assistir os jogos da seleção brasileira numa televisão maior ainda. Nós temos um carro muito bom e nós queremos outro, nós queremos uma casa grande, com churrasqueira, nós queremos conforto porque é algo muito bom. Nós queremos saúde, não queremos? Não estamos investindo muito do nosso dinheiro em comidas naturais, orgânicas, pagamos academia para ficarmos com mais saúde, convênio médico, seguro saúde. Nós nos preocupamos com a nossa saúde porque isso é algo muito bom. E nós queremos muita segurança, nós protegemos a nossa casa, nós protegemos as nossas finanças, nós aplicamos o nosso dinheiro por conta do futuro que vai chegar, não sei o que vai acontecer, então eu preciso ter muita segurança. E todas essas coisas, sabe o que elas significam? Sucesso. É ou não é? Olha só, se você hoje analisar uma pessoa saindo de um condomínio aqui em Dourados, num ótimo carro, e ela está saindo de um condomínio que tem ótimas casas. Você olha para aquela pessoa, você concordando ou não com isso, mas é o que está na nossa cultura brasileira. Você olha para essa pessoa e fala assim: essa pessoa alcançou sucesso na vida. E quando nós olhamos uma pessoa humilde, saindo de uma casa simples, numa bicicleta, para ir trabalhar 10 horas por dia, para ter o básico, naturalmente nós pensamos: essa pessoa não alcançou sucesso na vida. O ponto é que esse pensamento, essa filosofia, essa cosmovisão, agora ela está enraizada dentro das nossas igrejas. Eu estava conversando com um amigo meu, americano, professor numa universidade cristã, lá nos Estados Unidos. Ele estava indignado, ele falou assim: Júnior, nós aqui na universidade sempre fazemos viagens missionárias nas férias de verão, que é julho e agosto nos Estados Unidos. E nós fazíamos viagens para todos os lugares, especialmente no Oriente Médio. Mas agora a faculdade proibiu dos alunos irem ao Oriente Médio fazer essas viagens missionárias. E eu fui questionar o reitor: mas por quê? E o reitor falou: não, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma questão dos pais. Os pais estão nos ligando e falando assim: olha, não façam mais as viagens missionárias para o Oriente Médio. Sabe por quê? Porque é perigoso e não há segurança. Percebem como essa cosmovisão desse mundo, o sucesso que esse mundo diz que é o melhor, ele está agora penetrando e enraizando dentro da nossa igreja. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o sucesso que Deus está nos oferecendo, aquilo que é bíblico, é muito diferente dessas coisas boas que o mundo está dizendo que é o sucesso. Quando nós olhamos para Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 30, nós vamos ver e ler o grande apóstolo Paulo falando sobre o sucesso bíblico, o sucesso que vem de Deus. Mas não se esqueçam que quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está dentro de uma prisão, sem conforto, sem saúde e com a segurança ali abalada. Meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o sucesso bíblico começa com uma vida por Cristo Jesus. Viver por Cristo Jesus, isso sim
é ser bem-sucedido? E eu pergunto para você, você responde no seu coração: você vive para Cristo Jesus? Jesus Cristo hoje, Ele é a sua vida. E naturalmente nós cristãos vamos responder sim. Mas a gente não para pensar o que é ter uma vida com Cristo. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós aprendemos sim o que é ter uma vida com Cristo. Porque Paulo vai dizer, a partir do versículo 21 do capítulo 1, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo. Ou seja, aquilo que Paulo fala, aquilo que Paulo pensa, aquilo que Paulo planeja, as ações de Paulo, tudo está baseado em Jesus Cristo. Quando nós olhamos no versículo 13, nós vamos ver o motivo da prisão de Paulo. Se há alguma dúvida ainda, mas por que Paulo foi preso? Nós olhamos no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo. O motivo da prisão de Paulo foi obedecer a Jesus. Foi ser fiel a Cristo Jesus, cumprir os propósitos de Cristo aqui nesse mundo, e por conta disso, ele foi preso, mas porque ele estava vivendo para Cristo Jesus. A gente vê ainda no versículo 20, ele diz assim: eu quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte, até mesmo o que vai acontecer no corpo de Paulo, ele fala que seja para Cristo Jesus e para a glória dele. O versículo 23 ainda vai dizer: ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Você já teve esse desejo de partir e estar com Cristo? Eu sei que às vezes você viaja e fica distante da sua esposa ou dos seus filhos, e passa um dia, talvez para alguns 2 dias, eu não sei, 3, mas vai batendo uma saudade. E a gente liga e fala: nossa, meu amor, ô meus filhos, que saudade que eu estou de você, eu não vejo a hora de estar contigo. Esse era o sentimento de Paulo. Paulo queria estar logo com Cristo Jesus, porque ele amava Cristo Jesus, e a vida dele era baseado em Cristo Jesus. Mas alguns capítulos aqui mais tarde, Paulo vai falar de uns falsos mestres. E esses falsos mestres, naquela época, já estavam ditando o que era ser bem-sucedido. E Paulo vai falar assim: olha, se isso que vocês estão falando é ser bem-sucedido, então eu sou uma pessoa bem-sucedida. Olha só para a minha vida. Aí no capítulo 3, nós vamos enxergar Paulo dizendo, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Ele está falando aqui do status familiar. Ele era da tribo de Benjamim, uma tribo super importante, porque foi a tribo que concedeu o primeiro rei de Israel. Como que era o nome do primeiro rei de Israel? Saul. É um nome hebraico. Quando a gente joga esse nome para o grego, ele vira Saulo. Olha só o nome desse homem. Olha só a família que ele vem. Olha só da tribo que ele vem. Olha a importância que ele tem. Uma coisa maravilhosa. Ele fala assim: eu tenho esse status de pertencer a uma família dessa, de ter esse status social na sociedade, de ter esse pedigree. As pessoas falavam: uau, olha para a vida de Paulo. Ele vai falar aqui do status religioso, porque ele era fariseu. Ele foi treinado aos pés do grande Gamaliel. Isso era muito importante naquela época, porque o farisaísmo, ele preservava a lei. E as pessoas: olha só o status religioso desse homem, e eu quero ser como Paulo. Ele vai falar aqui da atividade religiosa dele. Ele era perseguidor, ele fazia aquilo com zelo, com afinco. Ele vai falar ainda do status moral. Quem aqui hoje bate no peito como Paulo e fala: quanto que há na lei, pode me seguir, porque eu sou irrepreensível? E aí os Filipos, ao ler essa carta, devia estar pensando: uau, olha para a vida desse homem, e eu quero ser como Paulo. Olha tudo que ele é e que ele tem. Agora pensa comigo, essas coisas que Paulo descreve também são coisas boas, assim como segurança, conforto e saúde. Mas o que Paulo faz
com a cosmovisão daquele tempo. O que Paulo faz com o sucesso daquilo que as pessoas diziam que era o melhor? Olha só a partir do versículo 7, o que Paulo vai dizer? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. E meus irmãos, por que ele considerou perda? Por causa de Cristo. E aí essas pessoas, lendo essa carta, com certeza, deu um nó na cabeça delas. Como assim, Paulo? Tudo que é de bom, esse sucesso, tudo que você é, tudo que você tem, você vai considerar como perda. E por causa de Cristo? E Paulo, já sabendo que eles iam ter esse tipo de pensamento, ele fala de novo no versículo 8, sim, olha, vocês estão entendendo direito, é isso mesmo, deveras considero tudo como perda. Por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Na cultura judaica, assim como na cultura árabe, quando você quer enfatizar uma coisa, mas você quer enfatizar mesmo, você fala quantas vezes? 3 vezes. Por isso no Antigo Testamento, muitas vezes nós vemos assim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E aí quando você vai para o versículo 8, você vê Paulo falando a terceira vez, vocês não estão loucos, vocês estão certos, eu vivo para Cristo Jesus, porque ele fala assim, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, por quê? Para ganhar a Cristo Jesus. Isso é viver para Cristo Jesus. Mesmo que ele tenha muitas coisas boas, ele vai considerar como refúgio. E refúgio é uma palavra bonita, mas a tradução mesmo dela é esterco. Ou seja, eu considero tudo isso como esterco, como lixo. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Isso é ter uma vida com Cristo. Isso é ser bem sucedido, meus irmãos. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: por que você trabalha tanto? Por que você levanta cedo para ir trabalhar? Qual a sua motivação de ganhar o seu dinheiro? Onde está o seu coração? A palavra de Deus não diz que nós temos que vender todas as nossas coisas e sermos pobres ou morar embaixo de uma ponte. Mas onde está o seu coração? Por que você corre atrás dessas coisas? É para o seu benefício próprio ou é por causa de Cristo Jesus? E é por isso que Cristo escandalizou milhares dos seus seguidores, quando ele diz lá em Lucas 14, 27, que se você não carregar sua cruz, e não negar a si mesmo, todos os dias, você não pode ser chamado de meu discípulo, discípulo de Cristo Jesus. E aquelas pessoas ficaram escandalizadas com essa frase de Cristo. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas sabiam o que era carregar uma cruz. Nós perdemos muito desse significado de carregar uma cruz. Nós carregamos um pingente de cruz, um adesivo de cruz, um quadro de cruz, talvez até uma tatuagem de cruz, mas nós o tempo todo estamos expostos à cruz, mas nós perdemos o significado disso. E esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. As pessoas chegam, pastor, eu estou carregando a minha cruz há 20 anos. 20 anos que meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. 20 anos que meu marido não tira os sapatos da sala. 20 anos que ele chega embriagado na minha casa. Ai, como eu carrego a minha cruz. Não, minha irmã, o seu marido não é a sua cruz. Para alguns é até o time de futebol, né? Ai, pastor, meu time ganha tudo, mas não ganha o mundial. É brincadeira, eu não falei nada. Algumas mulheres ou homens viram, pastor, eu estou agora fazendo uma quimioterapia, eu tenho um câncer, agora eu estou carregando a minha cruz. Com todo respeito à sua enfermidade, mas ela não é a sua cruz. Porque aquelas pessoas que carregavam uma cruz naquele tempo, elas eram açoitadas, elas eram torturadas, elas eram cuspidas, elas eram humilhadas. E depois de sofrer toda essa tortura, quando elas estavam definhando, elas ainda tinham que carregar um madeiro por uma longa via crucis. E nesse momento, essa pessoa já era considerada um morto-vivo. Porque ela já praticamente está morta. Ela só está dando os últimos passos até o Calvário final. E uma pessoa dessas, ela faz plano? Uma pessoa dessa,
ela tem sonhos, ela planeja, porque amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu quero fazer. Não, acabou para ela. E aí Jesus vira e fala para você, hoje, nessa manhã, carregue a sua cruz. Ou seja, agora, meu irmão, você não vai mais viver para você mesmo. Agora você não vai mais fazer seus planos. Agora você não vai mais sonhar nada. Porque agora os seus planos são baseados na glória de Cristo. Agora os seus sonhos é viver e sonhar aquilo que Cristo tem para você. Isso é carregar a sua cruz. É dizer, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Olha, Deus, eu estou planejando isso para a tua glória. Eu quero fazer isso para o Senhor. Isso sim é colocar os seus planos e os seus sonhos debaixo da cruz do Calvário. Isso é carregar a sua cruz. Mas nós, que dizemos que vivemos para Cristo Jesus, que Jesus Cristo é a nossa vida, temos a audácia de dizer isso, sendo que quando nós temos que tomar as decisões da nossa vida, nós não dobramos o joelho, e nós não pensamos em nenhum momento na glória de Deus. Ou quando você foi escolher entre 2 empregos, você colocou o seu joelho e falou assim, Deus, aonde o Senhor quer que eu trabalhe para te glorificar e fazer o teu nome conhecido? Ou talvez naturalmente a gente pensa, Senhor, qual vai me pagar mais? Qual eu vou ganhar mais dinheiro? Qual eu vou ter um plano melhor de carreira? Onde vai estar mais próximo da minha família? Isso reflete o quê? Que nós estamos vivendo para Cristo ou para nós mesmos? Que quando nós vamos escolher a nossa universidade, nós falamos assim, aquela tem os melhores professores, aquela ali eu não vou pagar, aquela ali vai me dar um plano de carreira muito melhor, aquela universidade vai me dar um intercâmbio nos Estados Unidos. E a gente não coloca o nosso joelho no chão e fala, Cristo Jesus, aonde o Senhor quer que eu estude para te glorificar e fazer o teu nome conhecido? E na hora de escolher o marido e a esposa, nós olhamos sempre para o nosso coração. E nós temos a audácia de dizer que Jesus Cristo é a nossa vida. Como seremos bem-sucedidos diante de Deus quando nós não vivemos para Cristo Jesus? Mas o texto nos ensina ainda mais. Eu trabalhei 10 anos em Omã. E quando eu saí de lá foi muito difícil. Então Deus começou a colocar no meu coração o Iraque. E eu não queria ir para o Iraque. Eu comecei a pesquisar alguns outros países, Jordânia, Líbano. E quando eu conversava com algumas pessoas no Iraque, eu falava, não é isso que eu quero. Não, Deus, o Iraque não. Eu acabei de sair de uma situação tão difícil em Omã. E aí eu comecei a orar e Deus começou a falar muito ao meu coração sobre o Iraque. E como foi difícil, porque eu não queria estar ali. Mas eu pensei, Deus, de que adianta eu fugir da tua vontade? Eu nunca vou ter paz na minha vida. Eu quero estar firme nos teus propósitos. E eu fui parar lá no Iraque. E hoje eu entendo porque eu estou lá. Deus tem me usado poderosamente com minha esposa, é claro que é para a glória de Deus. E nós fomos na região norte do Iraque, chamada Kurdistão iraquiano, porque ali milhares de pessoas saíram da região de Nínive, no noroeste do Iraque, por conta da entrada do Estado Islâmico em 2014, 2015, e foi devastando a região de Nínive, a maior cidade chamada Mossul, e tanto muçulmanos como pouquíssimos cristãos, com medo do Estado Islâmico, fugiram e se tornaram refugiados. O nome correto é deslocado, mas fugiram ali para a região norte, onde eu moro, e por isso fui morar nessa região, para alcançar os árabes ali da região de Nínive, de Mossul, que moram agora na região do Kurdistão. E ali então, dentro desses campos de refugiados, a gente montou um projeto chamado Malja, que em árabe significa refúgio, e nós temos ali então, hoje, cerca de 80 adolescentes. Nós trabalhamos evangelizando esses garotos, que vocês vão ver agora na próxima tela. Alguns garotos estão aqui, não todos, mas através do esporte nós pregamos a palavra de Deus, colocamos conceitos bíblicos no coração desses garotos. O fato é que isso é proibido.
É proibido você pregar a palavra de Deus ali. Então, através do dia a dia do treinamento, quando alguém briga, quando alguém trapaceia, quando alguém mente, eu chego e falo, olha, todo mundo senta aqui, que eu preciso falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz sobre isso, isso e aquilo. Deus, Ele se importa. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é perdão. Eu não estou falando Bíblia nem Jesus, então não escandaliza eles no primeiro momento. E depois de colocar esses conceitos bíblicos, como é lindo ver a transformação que a palavra de Deus produz no coração desses garotos sem esperança, sem uma visão de futuro, sem qualquer tipo de perspectiva de vida. Porque agora Cristo, Ele começa a transformar e fazer parte do coração desses garotos. Depois de quase 3 anos ali, eles já ganharam confiança e já comecei a falar mais ainda da palavra de Deus, explicar o plano da salvação para eles, e é maravilhoso ver o agir de Deus ali. E eu agradeço já aquilo que a igreja presbiteriana aqui, independente do Dourados, tem feito nesse projeto, porque vocês não estão ajudando esse projeto, vocês estão participando conosco desse projeto que não é meu, mas é um projeto de Deus, em alcançar esses árabes para Cristo Jesus. E os meus alunos, eles têm um recado muito importante para vocês, e vocês vão ouvir os meus alunos agora. Porque Ele tem nos usado, a igreja, nós, a alcançar essas vidas para Cristo Jesus. E Deus nos deu a grande alegria de colher o primeiro fruto que nós sabemos ali, o Azad. Ele um dia disse assim para mim, Júnior, coach, olha, os meus pais vão vir te visitar hoje, eles querem conversar com você. Eu disse, tudo bem, claro, vai ser uma alegria, um prazer. E no meio do treinamento eles chegaram e eu fui conversar com eles. E aí eles me falaram assim, olha, eu quero te agradecer por esse projeto que você está fazendo com esses garotos. Obrigado, isso tem transformado a vida desses garotos. E junto com o pai e a mãe do Azad, tinha um casal que eu não conhecia. E pela aparência, assim, pelo jeito de vestir, eram americanos. E aí o pai do Azad virou para mim e falou assim, eu quero te agradecer por uma outra coisa. Eu falei, o quê? Ele, por você ter falado de Cristo Jesus para o meu filho. Aquilo eu assustei, eu estranhei. Porque um pai ia falar isso com uma arma na minha cabeça, por eu ter contado de Jesus, que é o Salvador, sem exagero, para o filho. E ele estava agradecendo, eu fiz uma cara estranha, ele percebeu, ele falou assim, calma, é porque esse casal que está do meu lado, eles começaram a falar desse Jesus e da Bíblia já há alguns meses para mim. E eu estava relutante com isso, até então que eu entendi de fato que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da minha vida. E quando eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu fui na hora contar para o meu filho. E eu falei, filho, olha, tudo que você tem aprendido até hoje é uma mentira, né? Então, Jesus não é só um profeta não, Ele é o Filho de Deus e o nosso Salvador. E o Azad falou assim, pai, eu já sei de tudo isso. E o pai dele, como assim? O meu professor me ensina isso, e eu já entendi que Jesus é o Salvador da minha vida, eu já reconheci que Ele é o Deus da minha vida. E o pai dele falou, mas que maravilha, mas por que você não me disse isso antes? E o Azad falou, pai, se eu te conto isso, você ia me matar, né? Ele você foi sábio em não ter me contado, filho. Então ore, porque talvez tenham outros adolescentes ali que já tiveram um encontro com Cristo Jesus, foram resgatados e salvos por Ele, mas por conta do medo da perseguição que é tão forte e violenta no Iraque, eles ficam calados. Ore muito para esse projeto. Além desse projeto, nós também cuidamos de uma igreja que já existe há 4 anos ali. Então eu sou um dos pastores ali, somos em 2, e eu colaboro com as pregações, os atos pastorais. Então nós temos hoje um grande desafio, que é que a igreja entenda que ela deve ser uma luz ali naquela nação. Porque os cristãos que estão ali, que são cristãos já de anos e anos, que herdaram do pai, dos avós, dos bisavós, tataravós, eles têm um rancor, um ódio, uma mágoa muito grande com os muçulmanos. Porque eles perseguiram, eles mataram cristãos, eles fugiram da região de Bagdá e de outras regiões do Iraque e foram se abrigar lá no norte, e temos a igreja ali. Então eles não querem sair para evangelizar, eles não querem perdoar, eles têm esse rancor. Ore muito pela nossa igreja presbiteriana ali no Iraque, que precisa muito
visão de que a igreja ela é para fora e que precisam liberar perdão, assim como Deus ama esses muçulmanos. Ore muito pela nossa igreja. Mas, meus irmãos, esse sucesso bíblico não está somente baseado em viver por Cristo Jesus, mas o texto vai nos dizer sobre sofrer por Cristo Jesus. É uma outra marca do sucesso da palavra de Deus. E você pode estar pensando assim, mas como assim sofrer é algo que me faz ser bem-sucedido e é um sucesso diante de Deus? Eu não entendo isso, pastor, mas quando nós olhamos o versículo 29 do capítulo 1, nós lemos assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Meus irmãos, Paulo está nos ensinando que quando nós recebemos a salvação de Cristo Jesus, nós recebemos um pacote, um combo, assim como tem no McDonald's, eu quero aquele combo que vem o sanduíche e vem também a batata e o refrigerante, assim também é a graça de não somente crer, mas de também sofrer. Quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados e Cristo nos faz uma nova criatura, nós agora também começamos a sofrer para Cristo Jesus. Mas isso é impossível da gente entender por conta dessa cosmovisão desse mundo, onde quando nós sofremos, nós estamos sendo derrotados, nós não estamos tendo sucesso, isso não é nada bom na sua vida. Mas a palavra de Deus nos diz que sim, sofrer é um privilégio dado por Cristo Jesus. A questão é que isso não é muito falado nos púlpitos de nossas igrejas. Eu cresci também na igreja presbiteriana. Eu sempre cantei quando era pequenininho: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E tudo vai... Mas e quando as coisas não vão tão bem assim? E quando o barco naufraga, como aconteceu com Paulo? Quer dizer que Deus não foi fiel? Quer dizer que Deus não está nisso? Quer dizer que eu sou muito em pecado e agora eu estou sofrendo? Quantas heresias nós escutamos? Mas Cristo sim diz que nós iremos sofrer por Ele. Mas sabe por que a gente não entende muito isso? Porque a nossa cosmovisão diz que o sofrimento é ruim. Mas o que significa sofrer por Cristo Jesus? Qual é o foco de Deus? O que é o sofrimento bíblico? Porque quando eu estava preso em Omã, eu distribuía Bíblias de madrugada. Eu entrava clandestinamente com Bíblias em Omã, porque não há Bíblias ali na região da Península Arábica. As pessoas, às vezes, elas querem conhecer, mas elas não têm nem acesso à palavra de Deus. Então, de maneira clandestina, eu entrava com essas Bíblias, embrulhava essas Bíblias num papel de presente bem bonito, e de madrugada eu saía colocando na porta da casa das pessoas, nos vilarejos, onde tinha 80 casas, 200 casas no máximo, no meio de vales, de montanhas, de desertos, onde eu tinha certeza absoluta que não havia um cristão, não havia um missionário. Então nesses lugares eu deixava uma Bíblia, e nesses 10 anos foram mais de 2.000 Bíblias entregues, até que um dia uma pessoa pegou essa Bíblia, fez um vídeo que viralizou no país, e aí então a polícia foi afinco, e a fundo mesmo, e achou a minha pessoa, descobriu que eu distribuí essa Bíblia e me fez um grande interrogatório por cerca de 8, 10 horas. E nesse interrogatório foi muito difícil ouvir as perguntas e responder as mesmas perguntas várias vezes, e uma tortura psicológica muito grande. E eu não queria dizer como que eu entrei com essas Bíblias, o que eu estava fazendo. Começaram a perguntar o nome dos cristãos ali, quem eram os meus amigos que já haviam sido convertidos, e eu falava: não quero falar sobre isso, eu não respondo isso. E o interrogatório foi ficando mais difícil, até que eu disse assim: eu posso contar uma história para você? E eu contei a história de Saulo, a caminho de Damasco, e Cristo transformando a vida de Saulo, onde Cristo vira naquela voz dos céus, fala: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo fala assim: olha, eu falei para aquele interrogador: olha como Cristo, ele se associa com a sua igreja. Ao perseguir os cristãos, ele estava perseguindo Cristo Jesus. E aí então eu evangelizei aquele interrogador, disse que eu estava orando por ele a partir daquele momento, para que Cristo também abrisse os seus olhos e ele conhecesse a Cristo Jesus. Aquele interrogador ficou muito bravo e me colocou numa prisão. E foi o primeiro dia na prisão, e no segundo dia um interrogatório de mais de 12 horas. E foi muito difícil, sofrer ameaças à família, uma tortura muito grande. Até então, que eu não respondia nada, eles me mandaram para uma solitária.
E nessa solitária eu fiquei num lugar bem pequeno e apertado. E ali eu não tinha uma cama, eu não tinha um chuveiro, eu tinha um vaso sanitário sem descarga, sem papel higiênico, eu não tinha escova de dente, eu não tinha nada. Eu tinha baratas, tinha formigas, e foi muito difícil aquele momento. Como eu sofri naquele momento. Mas, meus irmãos, como o sofrimento me fez mais forte no Senhor. Como eu cresci em oração. Como eu cresci em adoração. Porque eu buscava tanto a Deus, eu só tinha Cristo Jesus ali. E isso era maravilhoso. Então eu adorava, eu cantava em português, eu cantava em inglês, eu cantava muito em árabe. Eu cantava Adimu ya Allah, Adimu fi mahabbatika, Adimu fi amanatika. Deus é grandioso em amor, Deus é grandioso em fidelidade. E eu cantava tão forte, até que um dia, um policial entrou naquela cela, naquela solitária, e falou assim: brasileiro, o que está acontecendo aqui, brasileiro? Porque eu escuto um som maravilhoso, eu escuto que o seu Deus é um Deus de amor e um Deus de fidelidade, e eu entro aqui, você está fedido, você não tem nada aqui, olha o seu estado, mas eu vejo paz no seu coração, brasileiro, no seu rosto, eu vejo alegria no seu rosto. Que Deus é esse, que nessa situação, Ele ainda é amoroso e fiel? Que eu disse: vem aqui, senta comigo, que eu vou te falar que Deus maravilhoso é esse. Na soberania de Deus, na providência de Deus, todo sofrimento, ele vai resultar na proclamação do Evangelho e na glória de Deus. Amém, meus irmãos? É para isso que você sofre. Já parou para pensar que quando você sai da sua casa com o seu carro no domingo para vir na igreja e o seu vizinho está saindo e você fala: ô vizinho, bom dia, você quer ir na igreja comigo? Sabe o que passa na cabeça do seu vizinho? Ele pensa assim muitas vezes: olha o carro dele, olha o meu, olha a casa dele, olha a minha, olha a família bonita dele, olha a minha. Para que eu preciso de Deus e da igreja? Mas quando esse seu vizinho vê você cuidando do seu filho com necessidades especiais, e chega no final do dia, ele te vê exausto, com aquele sofrimento que você passou naquele dia, com essa luta, e ele vê você dizendo assim: obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me deu forças, pelo seu amor e pela sua fidelidade. Isso vai impactar a vida do seu vizinho. Quando o seu vizinho vê você do lado do caixão do seu filho, ou do lado do caixão da sua esposa, e você glorificando a Deus: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu, e o Senhor atirou, louvado seja Deus por isso. Isso vai impactar a vida do seu vizinho. Quando você está ali sofrendo com aquela quimioterapia e o seu vizinho vai te visitar e ele vê você adorando a Deus no meio da enfermidade, isso vai impactar a vida dele. É para isso que sofremos. É para que o nome dele seja proclamado, conhecido, glorificado. Foi isso que aconteceu com Paulo. Quando a gente vê ali no versículo 12, Paulo vai dizer assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, a prisão, tem antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. E a maioria dos cristãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais de assombro a palavra de Deus. É para isso, meus irmãos. É para isso que Deus nos permite sofrer. Por isso que é um privilégio sofrer, porque nesses momentos, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, nós glorificamos e fazemos o nome de Deus conhecido, ainda que seja doloroso, ainda que as lágrimas escorram, ainda que seja difícil, é um privilégio. E Deus se mantém fiel ao nosso lado. E Ele lá no céu está olhando para vocês dizendo assim: você é um homem de sucesso. Porque mesmo no sofrimento, Cristo está sendo glorificado. Que maravilha, meus irmãos. Mas além, meus irmãos, de viver e sofrer por Cristo, o sucesso do cristão também é morrer por Cristo Jesus. E aí isso dá um nó na cabeça, né, meu irmão? Como assim morrer, pastor? Morrer não é uma coisa boa, não. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, no versículo 21, nós vemos que porquanto para mim o viver é Cristo, ou seja, viver para Cristo é maravilhoso. Mas o texto continua: e o morrer é lucro.
é ganho, é vitória. Morrer para Cristo Jesus é maravilhoso, é uma vitória. Se isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, adorando a Deus, cantando, dizendo a honra, a glória, a força é maravilhoso. Imagina, no céu, diante do trono do Cordeiro, com pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, sem esse corpo pecaminoso, sem essa natureza pecaminosa, agora eternamente, aos pés de Cristo Jesus. Isso é mais do que maravilhoso, isso é vitória, isso faz sentido. Mas a nossa cosmovisão vai dizer que a morte é uma derrota. Você perdeu, porque você só tem uma vida, e você tem que viver essa vida intensamente, o que é uma grande mentira do diabo. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, como Paulo mesmo vai dizer no capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós começamos a criar raízes nesse mundo, por conta da cosmovisão desse mundo. E nós estamos errando. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto, e viver pensando que o dia que nós morrermos, será a melhor coisa que Deus pode nos dar. Nós teremos a plenitude de Cristo Jesus. Quando eu voltei de Omã, por um grande milagre que Deus fez e me tirou de lá, e eu disse para a minha igreja que eu iria agora voltar para o Iraque, um presbítero virou para mim no final do culto e falou assim: não faz isso não, você está louco? Você pode ir para lá e acabar morrendo no Iraque. Ah, meu irmão, eu fico triste com isso. Como assim, presbítero? Morrer por Cristo é a melhor coisa desse mundo. Por isso vale a pena ir para o Oriente Médio. Por isso vale a pena apoiar esse monte de missionários, ser uma igreja missionária. Porque, entre aspas, a pior coisa que pode nos acontecer ali no Iraque, entre aspas, que é a morte, é a melhor coisa que vai nos acontecer. Porque estaremos morrendo por causa de Cristo Jesus. Esse rapaz que vai aparecer no telão para vocês, e eu termino. Esse rapaz de cinza, dando um joia, barbudo atrás de mim, de laranja. Eu estou mudando o nome dele, eu vou chamar ele de Daniel. E o Daniel, ele teve um encontro com Cristo Jesus maravilhoso. Ele era um lutador de milícias, ele era do exército e matou muita gente, viu muita gente morrer. Até então que ele estava questionando Deus, onde que Deus está nisso tudo, matar em nome de Deus. E aí então um dia ele começou a orar e falar: Deus, o Senhor existe, quem é o Senhor mesmo? E num grande protesto em Bagdá, ele estava ali e o exército chegou atirando nas pessoas que estavam protestando, e eles saíram correndo dos tiros, e um senhorzinho veio jogando uns papéis. Ele pegou um papel e estava escrito: será que Deus existe? Quem realmente é Deus? E um número de telefone. Ele liga a esse senhorzinho e ele fala: vem aqui conversar comigo. Esse senhorzinho explica o plano da salvação, e Daniel entende então que Jesus é o Salvador da vida dele, e ele fala: eu quero esse Jesus, vem ser o Deus da minha vida. E aí então ele pensa: mas espera aí, meus pais e meus irmãos, se eles morrerem hoje, eles vão para o inferno. E ele não quis guardar esse tesouro no coração dele. E ele vai então à sua casa e ele reúne o pai, a mãe, os irmãos e fala assim: gente, Jesus Cristo hoje é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus e Ele perdoa os meus pecados. E os pais e os irmãos gritam: você é um herege, isso é blasfêmia, retira o que você disse, você está manchando a honra da nossa família. Ele: não, eu não vou negar Cristo Jesus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. E aí naquele desespero, um irmão e os pais gritam: você precisa morrer, nós precisamos matá-lo por conta para limpar a honra da família. E eles correm na cozinha, pegam facas, e o Daniel corre e foge da casa dele. E aí então a família vai na casa de um primo e o Daniel não está lá, vai na casa de outro primo, o Daniel não está lá. E aí eles decidem ir na casa do melhor amigo do Daniel. E o Daniel foi na casa do seu melhor amigo e falou assim: me ajuda, me esconde, a minha família quer me matar. E o amigo dele disse: mas por que, Daniel, que sua família quer te matar?
Ele, porque agora Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E o amigo dele fala, você está louco, retira o que você disse, para com isso é heresia, blasfêmia. E bem nessa hora começam a bater na porta da casa do amigo dele. E o Daniel está sentado no sofá e fala, me ajuda, me esconde, eles vão me matar. E a família arromba aquela porta e entra. E eles viram para o amigo do Daniel e falam assim, cadê o Daniel? Onde está o Daniel? Com um monte de faca na mão. E aquele garoto extremamente assustado, ele fala, ele está ali, sentado no sofá. E todo mundo olha para o sofá e vira para o amigo do Daniel e fala, para de mentir, cadê o Daniel? Para de mentir. E aquele garoto não entende nada, ele fala, ele está ali sentado no sofá. E aí a família fica brava e começa a bater no amigo do Daniel, e começa a bater, e cai no chão, e começa a espancar o amigo do Daniel. E pergunta a última vez, fala, onde está o Daniel? E aquele garoto todo sanguentado, ele sem entender nada, ele está ali sentado no sofá. E o Daniel, meus irmãos, ele está ali sentado no sofá. E ele tenta levantar para ajudar o amigo dele, ele não consegue. Ele tenta gritar socorro e não sai nada da voz dele. E aí naquela raiva, o pai de Daniel vai dar uma facada no amigo dele. E ele sai. Quando ele sai, o Daniel consegue se levantar do sofá. E ele vai até o amigo dele e vê aquele sangramento. E o amigo do Daniel diz, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui? E o Daniel pega o amigo dele e leva ao hospital. E chega no hospital, começa a demorar o atendimento, e aquele sangramento, e aquele amigo dele já não está falando mais nada, ele está ficando branco, e o Daniel começa a chorar em cima do amigo dele e fala, Deus, não Deus, se meu amigo morrer agora, ele vai morrer sem o Senhor, e ele vai passar a eternidade longe do Senhor. Não, Deus, eu lembro das histórias, Deus, eu lembro das histórias de Jesus, e eu lembro que ele curou uma mulher que tinha um sangramento que ninguém dava jeito naquilo. Senhor Jesus, por favor, Senhor Jesus, cura o meu amigo. E milagrosamente, aquela ferida, ela se fecha naquele momento. E o amigo do Daniel começa a recobrar o seu estado de saúde. E aí então ele leva de volta o amigo dele para casa. O amigo dele fala, que Jesus é esse? Eu quero conhecer esse Jesus. E Daniel então explica o plano da salvação. E aquele garoto se rende aos pés de Cristo Jesus. Mas Daniel não pode mais ficar lá, porque senão ele vai morrer por Cristo Jesus. E ele quer contar. Ele está nessa angústia que Paulo tinha. É muito bom estar aqui, mas o céu ainda melhor, mas o que eu faço? E Daniel foge lá para o norte, e hoje nós estamos cuidando do Daniel, discipulando Daniel, ensinando mais a palavra de Deus. A questão é que Daniel é como o João Batista. A gente chega numa cafeteria como essa, para jogar um dominó, e aí ele fala, ei, vocês dois, senta aqui para... Ele nem conhece as pessoas, senta aqui para jogar dominó com a gente. E esses dois rapazes sentam, e ele fala assim, vocês sabiam que Jesus não é só um profeta? Que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da nossa vida? Ele perdoou os nossos pecados quando Ele morreu na cruz. E eu falo, Daniel, calma, Daniel, não é assim, vai devagar. Ele, não, Júnior, eles precisam saber. E ele chama o garçom, me dá um café. E eu falo, me dá um chá. Ele fala, peraí, garçom, volta aqui. Você sabia que Jesus não é só um profeta? Jesus é o Salvador e o Filho de Deus. Eu falo, Daniel, vai com calma, Daniel. Mas ele entendeu que o propósito dele nessa terra é viver para Cristo, é sofrer para Cristo. E mesmo que ele morra por Cristo Jesus, isso é lucro, é ganho, é vitória. E como está a sua vida hoje, meu irmão? Porque ter conforto, segurança e saúde não é errado, mas isso é o que direciona o seu coração, isso é o que direciona a sua vida. Ou tudo que Deus tem te dado é para a glória dele? Tudo que você tem conquistado é para a glória dele? Ou aquilo que você planeja e sonha em ter, em conquistar, é para a glória dele? Porque se for assim, você será muito bem sucedido nesse mundo. Abaixe sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Pai, primeiramente nós pedimos perdão a Ti, Deus, pelas vezes que nós temos vivido um cristianismo egocêntrico, um cristianismo nominal, onde nós cantamos de olhos fechados no domingo, mas durante a semana nós olhamos para o nosso coração e nos esquecemos do Senhor, da Tua graça, do Teu favor. Tem misericórdia de nós, Deus. Ó Pai, nos ajude a cada vez mais viver para o Senhor,
E mesmo que o sofrimento chegue, que a gente entenda que isso é um privilégio, é uma graça dada por Ti. Que nós possamos aproveitar esses momentos para testemunhar da Tua grandeza, mesmo na dor. Ó Pai, o Senhor mesmo nos deu o maior exemplo ali na cruz do sofrimento, onde o Senhor glorificou a Deus. Ó Pai, que se um dia nós morrermos para Cristo Jesus, que nós nos lembremos que isso é a melhor coisa da nossa vida. Por isso, nos abençoe e nos guarde. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, por essa palavra tão gostosa, tão desafiadora, tão inspiradora. Terceira bandeira lá é a bandeira do Iraque. E vocês aqui estão nessa manhã, se comprometam a orar pela vida do Júnior e da Raquel e dos filhos. É desafiador. Eu vi muita história. Só uma que eu achei linda, que era importante, quando ele estava em Omã e preso, a liberação dele foi por uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Omã é um sultanato, ou seja, não tem um presidente, não tem um rei, é um sultão. E ele manda no país, tudo é dele, e é a vontade dele sempre que vai prevalecer. Não tem um parlamento, não tem nada. E o sultão sabia do que estava acontecendo comigo, e o sultão, ele tinha um câncer terminal. Os médicos da Alemanha deram 6 meses de vida para ele. Ele estava 2 anos vivo. E um dia, então, o sultão dá uma carta de perdão e ele decide me perdoar e me enviar de volta para o Brasil. E eu achei tudo aquilo muito estranho e eu sabia que Deus estava nisso tudo. Porque quando eu cheguei no Brasil, depois de 10 dias, esse sultão, ele veio a falecer. Eu entendi então que Deus estava preservando a vida desse homem de Cristo. Então, louvado seja Deus por esse grande milagre. Amém.